Eu sou uma grande defensora do grant making, né? No Instituto Corporativo, Instituto Gerdau, a gente sempre já foi grant maker, né? No Instituto Held agora e no GIF, eu sempre fui uma defensora do grant making, que eu acho que a gente tem muito mais possibilidades de gerar impacto do que ter um projeto próprio, que é uma cultura que foi muito forte, eu acho, no início dos anos 2000 aí, mas eu acho que a gente também está mudando esse mindset. No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2023. Além de responder por mais da metade do PIB nacional, tais empresas chegam a empregar 75% da mão de obra do país. Por um lado, a iniciativa dessas famílias estão bastante presentes no desenvolvimento econômico nacional. Por outro, segundo a pesquisa do Instituto Beja, tem havido relevante crescimento nos últimos anos da criação de institutos ou fundações dispostos a se engajarem em questões sociais e ambientais, em particular em temas ligados à justiça social e ao fortalecimento das organizações da sociedade civil. Eu sou Carola Matarazzo e essa é a série Grant Making do podcast GIF. Nos últimos 4 episódios, tivemos a oportunidade de ouvir doadores de diferentes setores da filantropia e hoje, nosso episódio de fechamento, nós vamos falar com a Beatriz Johan Peter, da família Gerdau, sobre governança no investimento social privado e a nova geração de filantropos no Brasil. A Beatriz é diretora do Instituto Familiar Helda Gerdau e consultora associada da Cambridge Family Enterprise. Atua como mentora de famílias empresárias, com aconselhamento nas áreas de filantropia, ESG, investimento de impacto e governança. Foi presidente do GIF de 2014 a 2017. Também é membro do Conselho de Empresas de Controle Familiar do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É associada fundadora do Todos pela Educação, além de compor uma série de conselhos consultivos. Bia, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Um prazer, Carola, estar aqui com você e fazendo essa conversa em torno desse tema tão especial que é o investimento social privado. Bia, para abrirmos esse último episódio da nossa temporada, queria pedir para você traçar um panorama de como vê a filantropia no Brasil nesses mais de 20 anos envolvida com governança de empresas e famílias imbuídas de apoiar iniciativas de caráter social. Bom, vamos começar então falando, né, recapitulando um pouco dessa evolução que eu vivenciei, né, na filantropia do Brasil ao longo desses últimos 20 anos, quando eu comecei a atuar naquele momento junto ao Instituto Gerdau, que é o nosso instituto corporativo. O GIF já era uma referência, tinha 10 anos de atuação e estava implementando fortemente esse conceito de investimento social privado. O termo filantropia ainda não era muito bem visto, era mais ligado a doações assistenciais, muitas vezes também ligado a um cunho religioso, indivíduos filântropos, existiam pouquíssimas fundações familiares, mas vinham surgindo cada vez mais organizações empresariais. Um grande boom aí, o Ethos também era outra organização par do GIF que estimulava muito as empresas brasileiras a avançar, principalmente na agenda de responsabilidade social corporativa ou responsabilidade social empresarial, que era um tema que deu um boom. Paralelamente, também a gente viu, quando o Fernando Henrique assumiu, a Ruth Cardoso também impulsionou muito as políticas sociais. Foi um momento bem importante para o Brasil, onde se fortaleceram essas ONGs na época, o que hoje a gente chama, né, das OSCs, as organizações sociais, a cooperação entre esses diferentes setores, entender primeiro, segundo, terceiro setor, que cada um tem um papel, e alguns estímulos, né, dessas sinergias, por exemplo, o estímulo ao voluntariado corporativo, que surgiu muito forte, e ali em 2005, por incrível que pareça, já surgiu a sigla ESG, né, que hoje tão conhecida, virou mainstream
mainstream aí depois da pandemia, então um termo já proposto pela ONU naquela época. E a verdade é que esses foram vários ingredientes que foram se somando e fazendo com que esse campo da sustentabilidade fosse se desenvolvendo ao longo de todos esses anos. E eu acompanhei tudo isso, primeiramente no papel junto ao nosso Instituto Corporativo, e fui inclusive presidente do GIF, como a Carol mencionou, de 2014 a 2017, e acabamos decidindo na nossa família em separar a atuação do nosso Instituto Corporativo, e o nosso Instituto Familiar surgiu em 2020. Então, hoje eu sou diretora desse nosso Instituto Familiar, que é o Instituto Helda Gerdau, que a gente pode estar falando aqui mais adiante. Tão bom escutar uma retrospectiva rapidinho assim, né? Pena que eu não dei conta de anotar tudo, Bia, mas eu vou escutar depois de novo e vou anotar, porque é uma aula e às vezes a gente perde um pouco da história, e a história é tão importante para a gente poder entender aonde a gente está, como a gente chegou aqui. Bia, no mundo de 2024, que mudanças você diria que são necessárias na prática filantrópica existente hoje no país? Estamos aí frente a tantos desafios, né? E eu vivo um pouco a síndrome do enxugar gelo, né? A gente tem a sensação, e acho que como um todo, a gente tem essa percepção de que não adianta a gente continuar tendo iniciativas isoladas e colocando recursos sem pensar em questões mais sistêmicas. Eu acredito que a gente precisa buscar cada vez mais estratégias e impacto. E acho que tem uma consciência geral nesse sentido, né? Talvez não em todas as organizações que estão associadas ao GIF, mas eu vejo uma intenção bastante forte em buscar essas mudanças, uma outra forma de fazer. Já há muitos anos a gente vê uma intenção de sinergia com políticas públicas, que é algo que realmente potencializa. Acho que essa é uma opção. Eu, mais recentemente, estou muito voltada para a questão de como atrair mais recursos para as transformações sociais. Tenho refletido bastante a respeito, né, das diferentes possibilidades de atrair capitais, diferentes tipos de recursos, fomentar o empreendedorismo de impacto, por exemplo, atrair equipes mais competentes para nossas organizações sociais. Também a gente tem um histórico de não acreditar nesse setor como um setor bem organizado, bem estruturado e que atrai talentos, né? Então, como atrair esses talentos, potencializar mais a inclusão de gênero e racial, que é um item aí tão importante que o ESG realmente nos abriu uma porta para a gente ter mais oportunidade para trabalhar. E eu vejo muitas oportunidades aí nos empreendedores periféricos. A gente tem atuado bastante nesse sentido no Instituto Helda Gerdau, e outras modalidades, por exemplo, Go Blended. Nós recém tivemos um encontro interessantíssimo organizado pela Dínamo, e eu fui do comitê curador para também idealizar esse evento. Então, buscar também essas oportunidades de financiamento misto, onde a gente realmente pode usar um capital filantrópico para potencializar e atrair outros tipos de capitais. Eu tenho visto isso como uma oportunidade de mudança muito interessante, né? A gente tem tantos ativos financeiros disponíveis e cada vez mais uma intenção de se fazer mudanças sociais, né? Que eu acho que essa combinação de capitais mistos, onde a gente tem um capital filantrópico, paciente, disposto a investir junto com outros capitais e tomar o risco e tornar atrativo para outros tipos de capitais. Eu acho essa uma prática super inovadora que está surgindo, aposto muito nela, mas existem outras diferentes formas, né? A gente vê esse material do Beja, por exemplo, de tendências para filantropia ali, a gente olha, nossa, quanta coisa nova tá surgindo, né? E quanto as novas gerações também estão enxergando outras formas de serem filântropos, né? Eu acho que a gente realmente está vivendo um momento de muitas Que mudanças. maravilha, Bia. E você sabe que na história do Blended Finance, eu sou como você, eu sou uma pessoa super entusiasta na atração de diversas formas de capital, porque eu tenho uma esperança de que esse capital venha com a intencionalidade de diferentes atores do campo e que
essas intencionalidades coordenadas sejam, sem dúvida alguma, um novo capital colaborativo, que junto possa fazer uma transformação diferente, uma transformação mais eficiente, principalmente porque traz visões diferentes do campo, mas coordenadas com uma mesma intencionalidade para um determinado fim. Então eu brinco que é quase um capital sistêmico. Outro dia eu falei isso, deram risada, mas é verdade, porque é um capital que vem de todos os lugares e que está mais apto, que tem mais atratividade para tanto correr risco como para soluções inovadoras. Então eu estou mais ou menos como você, estudando e animada com as coisas que a gente está vendo. Sabe, Carola, que esses dias eu estava num evento e a gente estava discutindo, né, sobre impacto, e aí surgiu o Blended Finance, e alguém perguntou assim: puxa, mas quem vai querer ser o bobo que vai colocar o recurso que não tem o retorno financeiro? Se uma parte está recebendo o retorno financeiro, cota sênior está recebendo o retorno, por que que o outro, quem vai ser o investidor? E aí eu disse, olha, é uma questão de posicionamento. E nós no Instituto Helda temos chapéus diferentes, porque a gente tem o recurso do nosso fundo que é aplicado para ter retorno. Então a gente quer estar na cota sênior, a gente está investindo para gerar impacto, mas a gente quer o retorno, porque aquele retorno é o nosso capital filantrópico, então é o rendimento do nosso fundo. Agora a gente tem uma outra parte, que é esse capital filantrópico, que a gente poderia doar para organizações sociais, e em vez de doar para organizações sociais, a gente está entrando neste fundo para ser o capital paciente e gerar atratividade para outros capitais, né? As pessoas ficam, mas como? Bom, são papéis diferentes, são estratégias diferentes. A única coisa que eu discordo, não de você, mas do mercado em si, é que eu acho que essa é a cota sênior. E eu tenho brincado com muita gente. Eu falo, olha, essa cota do capital paciente, essa cota da pessoa que está acreditando e que está fazendo esse investimento com recurso filantrópico, sem retorno, exatamente para diminuir o risco e atrair mais capital, esta é a cota sênior. Adorei, Carola, adorei essa. Vamos lutar para essa ser a cota de destaque, né? Bia, tem uma pesquisa realizada pelo Instituto Beja no ano passado que afirmou que as motivações para a filantropia no Brasil são impulsionadas principalmente pelos valores familiares, pelo senso de responsabilidade e pelo desejo de enfrentar as desigualdades e a injustiça na sociedade. Na sua visão, qual tipo de liderança os filantropos podem e devem exercer? Como transformar as motivações em ações concretas com impacto real para a sociedade? Bom, eu sou sempre uma defensora, né, de que as famílias da elite econômica ou as famílias empresárias têm um enorme papel em impactar socialmente e em proporcionar mais desenvolvimento econômico e social. Aprendi isso muito com meu pai, né? Na empresa a gente tem muito isso, e eu acho importante pensar que a gente tem diferentes oportunidades também de atuar dessa forma, né? Eu também sou uma grande defensora dos valores, trabalho inclusive com famílias empresárias, né, na Cambridge, ajudando as famílias a encontrar os seus valores e o seu propósito social. Então, valorizo muito essa questão. E costumo dizer lá, e a gente trabalha com a oportunidade de 3 trilhas diferentes, que eu acho que a gente pode, as famílias empresárias ou os indivíduos podem estar atuando através de uma trilha mais filantrópica ou através de uma trilha empresarial, que é através dos seus negócios e tem enormes oportunidades com toda a cadeia do negócio, ou com finanças sustentáveis, que ainda é um termo pouco conhecido e que a elite brasileira tem enormes ativos financeiros, e se a gente destinar esses ativos financeiros para propósitos socioambientais ou de forma mais intencional, e aí conhecendo o espectro que vai desde a oportunidades de filantropia até os investimentos mais tradicionais, e a gente começar a pensar no seu portfólio individual ou um portfólio de família, ou quantos family offices podem estar ajudando o indivíduo a escolher
aonde ele quer alocar os seus recursos financeiros e de que forma ele está impactando. A gente vivenciou uma época que, de repente, as pessoas não queriam mais investir, por exemplo, em fumo e em armas. De repente, as pessoas se deram conta que se comprassem ações de empresas que geravam impactos negativos, isso não está adequado, né? E então, cada vez mais a gente começa a perceber o quanto a gente pode estar impactando através dos nossos ativos financeiros. Acho que essa é uma trilha super interessante e pouquíssimo conhecida, né? Voltando um pouco, então, às outras duas trilhas, a empresarial. Mencionei rapidamente aqui a cadeia de valor da empresa. Então, assim, famílias empresárias que estão fortemente envolvidas, né? Principalmente quando a família é mais perto da geração do fundador, uma segunda geração que está ali super envolvida no negócio, num papel executivo, tem a possibilidade de impactar muito através de todas as ações que a empresa adota. E a geração mais jovem não vê isso de uma forma tão separada, né? Como a gente via, de ganha dinheiro num lugar e doa lá numa organização filantrópica, né? Então, cada vez mais esse mindset mais integrado do ESG, de estar atuando, olhar para atuações sociais mais transversais, para a consciência ambiental, para os riscos climáticos, para as oportunidades de menor emissão de gases de efeito estufa. Então, tem inúmeras possibilidades de impactar positivamente ou, pelo menos, de mitigar os impactos através da empresa diretamente e através da sua cadeia. E o filantrópico, que é o que a gente conhece mais aqui, fala sempre no GIF, tem também o seu papel, é importantíssimo, mas são recursos um pouco mais limitados. A gente viu aí no último censo GIF que a gente não está crescendo muito nesses recursos. A gente teve um boom na pandemia, né? Especialmente ali no pico da pandemia. Agora, o ano passado saiu o último censo GIF, que a gente estava curioso para ver, bom, daquele pico da pandemia, onde vamos parar? E a gente está com recursos parecidos com o que a gente investia, se eu não me engano, no censo de 2014. E ali depois teve uma pequena queda e o pico da pandemia, mas esse bolo de investimentos, do investimento social privado, ele não cresce proporcionalmente ao que o país cresce e muito menos às nossas demandas sociais. Realmente é um enorme desafio e por isso a gente acho que está refletindo e pensando quais são as outras formas da gente atuar e qual é o papel dessa elite econômica. E acho que a gente tem percebido que precisamos fazer co-investimentos, cooperar, pensar em investimentos mais sistêmicos. Não adianta a gente ficar fazendo aquela doaçãozinha anual ali para uma organização que fica fazendo tantos relatórios e perdendo tempo, né, prestando contas, sem a confiança, né, que é um enorme desafio no Brasil, a gente ter organizações que a gente realmente acredite, possa confiar. E as que surgem aí dão um boom, né? A Carola é um exemplo aí de uma organização que surgiu por gerar confiança, né, Carola? Até pelo seu papel, é uma atratividade de recursos, né? Um Gerando Falcões, ou quando surgem essas organizações que realmente passam confiança, as pessoas doam, né? As organizações e a gente realmente tem muitas possibilidades. Então, eu acredito muito nesse papel da elite em diversos papéis, de diversas formas, não só como filântropos, mas como empresários. Acho que tem muito ainda a caminhar nessa questão de finanças sustentáveis, né? De destinar os seus ativos financeiros de forma mais consciente. Diz uma coisa, Bia, como uma pessoa que trabalha tanto com as lideranças de capital social, de capital financeiro, como você acha que é possível influenciar com ações positivas outras lideranças no país e que acessem outros tipos de capital, principalmente para além da filantropia? Digo como uma postura de cidadania ativa, se corresponsabilizando pelos problemas socioeconômicos do país e influenciando novas gerações. E aqui eu acho que cabe, quem sabe, eu fazer uma explicação que é algo que eu acredito muito, Bia, que o posicionamento das elites socioeconômicas, o posicionamento da elite intelectual, às vezes é tão importante ou quanto
o volume financeiro doado ao empregado, seja por ações de responsabilidade social, seja por ações de filantropia nos family offices, nas famílias, nos indivíduos. Porque eu acredito que eles trazem consigo uma postura de cidadania ativa e de corresponsabilidade na busca por soluções, sabendo que não é esse recurso que vai solucionar, mas é esse recurso que pode impulsionar soluções, impulsionar a busca de outros capitais que possam ajudar a desenhar novas políticas públicas ou inovar, trazer soluções fora da caixa. Então, a minha pergunta aqui está mais direcionada aos detentores desse recurso, como cidadãos que vão trazer aí um interesse, um conhecimento, um repertório sobre a situação socioeconômica e ambiental do país, mais isso do que sobre o volume financeiro. O que você pensa disso? Concordo totalmente, né, Carol? Acho que é muito uma tendência e a gente vê até numa questão geracional, assim, né? Enquanto as pessoas mais velhas tinham muito essa ideia de que, bom, eu destino o meu recurso e sem acompanhar, sem pensar exatamente que outros impactos poderiam estar acontecendo, enquanto que a gente vê uma geração mais jovem muito mais ativista, vamos dizer assim, muito mais pensando que pode contribuir com uma ONG, fazendo network, atraindo pessoas com seus capitais e não só com seus recursos financeiros. A gente vê um movimento bastante forte nesse sentido. Acho que é uma transformação cultural que a gente está vivendo no país. Talvez nós fomos a transição deste modelo mais antigo, mais filântropo doador e vinculado a quase uma culpa, né, assim, religiosa de eu preciso doar, com um outro mindset. E hoje a gente está vendo o quanto a gente pode, através de diversos capitais, de articulações, acho que também as ações eram muito mais individuais. Claro que as redes sociais também contribuíram muito para isso, né? Então, assim, a gente vê muito mais articulação. Então, alguém engaja e movimenta e atrai outros. Claro, famílias e amigos e pessoas de confiança são uma grande fonte. Tem pesquisas aí que mostram diferentes formas de articulação e de engajamento, mas a gente vê, sem dúvida, que as redes dão uma contribuição importante para essa nova forma e talvez tenha uma visibilização diferente também, né? Então, acho que cada vez mais tem uma motivação de poder mostrar o que estou fazendo. Então, tem um lado saudável nisso, que é um certo reconhecimento e uma crença, eu acho que maior, de poder estar contribuindo realmente com transformações. Eu acho que essa é uma grande mudança de mindset que a gente está vivendo. As próprias organizações, mesmo as empresariais, eu lembro a gente falando muito de co-investimento há 10, 15 anos atrás, parecia uma coisa de outro mundo, e hoje a gente vê diversas oportunidades de co-investimento, de organizações, e eu acho que hoje a gente está enxergando diversas outras formas de mobilizar, de envolver indivíduos e a sociedade civil se organizar de diferentes formas muito mais inovadoras e envolventes. Música para os meus ouvidos, Bia, música para os meus ouvidos. Até porque aqui no Bem Maior a gente tem esta lógica de ter algo colaborativo, uma vez que são 11 empresários juntos, né, cofinanciando coisas. E a premissa, tem algumas exceções, mas a premissa é de que a gente só coinveste. A gente não tem nenhum projeto próprio e a gente não vai ser um investidor majoritário de nenhuma organização ou nenhum programa ou nenhum projeto, porque a gente acredita que é no pool de corresponsabilização, no pool de inteligência coletiva que a gente vai conseguir trazer novas soluções, entre aspas, ou novos caminhos inovadores, ou novos pensamentos para o setor. Então, assim, o que eu escuto você falar de forma tão integrada, potente, é música para os meus ouvidos. Muito obrigada. Eu sou uma grande defensora do grant making, né? No Instituto Corporativo, Instituto Gerdau, a gente sempre já foi grant maker, né? No Instituto Held agora,
agora e no GIF, eu sempre fui uma defensora do grant making, que eu acho que a gente tem muito mais possibilidades de gerar impacto do que ter um projeto próprio, que é uma cultura que foi muito forte, eu acho, no início dos anos 2000 aí, mas eu acho que a gente também está mudando esse mindset. Eu acho que vinha da necessidade de ser protagonista de tudo, né? Era uma forma de estar na sociedade. E hoje a gente entende que a sociedade tem que ser protagonista, né? Que os grupos têm que se protagonizar, as causas são protagonistas e não um indivíduo, uma empresa. Então acho que é uma mudança de lugar também. Você comentou de uma pesquisa e eu queria puxar uma outra, de um estudo realizado pela Rockefeller Philanthropy Advisors com organizações filantrópicas que são geridas por famílias, que traz que 58% das gerações mais novas são ativamente envolvidas de forma regular nas atividades filantrópicas familiares. Quais são as principais diferenças na forma de pensar e atuar entre essas gerações na sua visão? Como os novos nomes da filantropia estão pensando tudo isso? E como são as novas formas de agir e que podem levar à transformação do setor? Bom, o tema de novas gerações eu adoro, vivencio muito. Fui fundadora de um grupo de jovens, de filhos de grandes empresários, e atuando também, ver trilhas dos jovens, como qual o papel deles em se desenvolver como futuros acionistas. Mas na filantropia, mais especificamente, eu entendo que mudou muito o entendimento, assim, né? Eles pensam muito mais em impactar socialmente em tudo que fazem, né? De forma muito mais transversal. Então, não é só um recurso filantrópico, não é só ajudar alguém que precisa, alguma organização ou mesmo uma causa isolada. Eu acho que cada vez mais eles se sentem responsáveis como consumidores que estão escolhendo de que empresas vão consumir e com isso estão impulsionando aí o mercado para se transformar. Como investidores, como eu falei dos investimentos sustentáveis também, a gente vê alguns jovens, né, conheço alguns de famílias com grandes ativos financeiros voltando seus ativos para impacto positivo. Então, tem um ativismo aí por trás disso. Também selecionam as empresas que querem trabalhar, né? Eu escutei um executivo dizendo: agora não somos nós mais que escolhemos quem vai trabalhar na nossa empresa, são os jovens que escolhem que empresa que eles querem trabalhar. É uma inversão incrível, né, pra gente. Acho que eles vêm com esse chip social, mas de uma diferente forma. Acho que não é só numa contribuição filantrópica isolada, é enxergar que tem diferentes papéis, né? Não adianta só fazer uma doação e, bom, então eu fiz a minha parte. O jovem se enxerga com muito mais possibilidades e oportunidades de ser transformador. E aí, acho que toda a energia que os jovens têm, a vontade de transformar, que é uma característica da idade, é muito positiva e alguns, claro, depois vão se endereçando e encontrando um caminho mais para lá ou mais para cá. Acho que são grandes impulsionadores. Vejo ainda pouca atuação dos jovens de institutos e fundações familiares. A maioria, e aliás eu li em algum lugar, em alguma pesquisa, acho que no próprio Tendências da Filantropia ali, do quanto eles preferem, de repente, fazer a sua própria organização ou estar mais ligado a outras iniciativas com startups, ou apoiar fortemente uma ONG, do que estar nesse projeto com a família. E aí a minha sugestão, e que é um desafio que não é só da área filantrópica, eu que trabalho com empresas familiares, é um desafio de como lidar com as diferenças geracionais. E eu acho que, inclusive, a filantropia pode ser um excelente exercício para a gente exercitar essa relação do novo com o tradicional, né? Porque, assim, aproveitar também o conhecimento e a bagagem, o que se viveu, também é importante, né? Então, respeitar o que nos trouxe até aqui e poder propor coisas novas. Então, acho que é um desafio tanto para os jovens quanto para as gerações mais velhas, mas eu acho que quando a gente consegue fazer essas combinações, desenhar propósitos comuns, isso pode ficar muito interessante, né? Eu concordo plenamente com você, plenamente. Um dos assuntos que a gente tem discutido bastante por aqui
o anseio dos doadores sobre mensuração de resultados e impacto a curto prazo. Parte disso é por conta da desconfiança generalizada, que também recai sobre outros setores da sociedade, e parte tem a ver, às vezes, com diferentes metodologias, inovações metodológicas, falta de consenso de quais indicadores serão para quais causas, e a gente vê essa discussão sempre pululando e às vezes, opiniões divergentes, convergentes, mas sem muitos consensos. E aí a gente queria saber, no Instituto Helder Gerdau, que você tem atuado com a estratégia de Venture Philanthropy, cuja ideia está associada a uma filantropia de risco. Como você vê tudo isso? E se você podia explicar também para quem não conhece o termo Venture Philanthropy, o que é? O instituto foi fundado em 2020, é bastante recente, né? E eu gosto de dizer que como ele surgiu também depois de toda uma trajetória que eu tive no nosso instituto corporativo de vivenciar o campo através do GIF, ele já nasceu com uma intenção muito clara de potencializar essas ações voltadas para o impacto positivo. Um mindset bastante atual. Nós somos 4 primas diretoras. Eu consegui realmente fazer com que as 4 acreditassem nesse propósito. Então, olhando por essa ótica de negócios de impacto, o Venture Philanthropy veio como um mecanismo muito interessante para nós, prioritariamente na ideia de desenvolver mais pipeline de negócios de impactos maduros, né? A gente escutava muito quem quer fazer investimento de impacto, que não existem muitos negócios. Os próprios fundos de investimento de impacto passam um pouco de trabalho para encontrar negócios interessantes para os fundos. Essa foi muito a nossa motivação enquanto instituto, né? A gente estava se aproximando desse campo de investimento de impacto, escutando essa narrativa de que faltavam negócios. A gente decidiu, então, não só alocar o recurso do nosso fundo, que vai para alguns fundos de investimentos de impacto, mas também o nosso recurso filantrópico, casar essas duas oportunidades, usar o nosso recurso filantrópico para potencializar essa oportunidade. A gente decidiu destinar para o desenvolvimento de negócios socioambientais, em especial negócios de periferia, que é um pouco mais empreendedores periféricos, vamos dizer, né? Assim, a gente escolhe então também empreendedores que venham de um meio de vulnerabilidade social. Com isso, a gente acredita que está ali oportunizando uma inclusão dessas pessoas no mercado e também, então, gerando a possibilidade de contribuir com esse ecossistema e dando oportunidades através de acelerações. Então, a gente não entra com equity nem dívida, a gente realmente só entra com capital filantrópico na aceleração. E esses negócios que iniciaram, né, bem pequenos, com esses empreendedores vulneráveis, ainda sem saber exatamente qual é exatamente o seu produto, então essa aceleração ajuda eles a eventualmente pivotar, conseguir montar uma equipe, né, porque eles são eu-equipe, né, no início, e conseguir realmente se estruturar para ir para o mercado. E aí, voltando um pouco ao conceito de Venture Philanthropy, né, tem 3 itenzinhos, assim, que são os pilares de Venture Philanthropy, que é o financiamento sob medida, o apoio organizacional e a medição e gerenciamento de impacto. Então, são todos negócios que têm uma intencionalidade muito clara, podem ter diferentes instrumentos financeiros, que eles podem receber grants ou podem receber, ou Yunus ali, por exemplo, entra, né, eles fazem dívida e aí pode ter capitais mistos também, ou através de equity, enfim, são as diferentes formas de financiamento. Então, o apoio organizacional, que é muito importante, esse fortalecimento deles para que eles realmente se tornem instituições mais robustas, né? E aí podem ser organizações sociais buscando alguma sustentabilidade financeira, e eu enxergo cada vez mais essa oportunidade das organizações sociais terem uma parte de doação, mas também desenvolverem dentro algum negócio social
para também ter uma certa sustentabilidade, né, e não ficar tão refém das doações. E o gerenciamento, né, de impacto, que é um processo que já deve surgir desde o início, com a intencionalidade de como quer criar impacto social para resolver determinada dor aí, determinada questão. Muito, muito, muito inspirador, Bia, te escutar. Eu acho que eu não posso deixar de perguntar sobre o papel da mulher nesse ecossistema, né? Então, 4 mulheres, tem você aí como uma liderança do setor, puxando agendas, puxando conhecimento, instigando as pessoas. Então, eu queria muito ouvir de você, que ainda somos poucas mulheres, se você pensar, né, nesse ecossistema. São muitas mulheres no terceiro setor, mas na execução das organizações sociais, trabalhando para as organizações sociais, lá na ponta, no cuidado, muitas vezes como professoras, etc. Mas são poucas as lideranças que estão puxando o setor e que estão derrubando paradigmas, levando para outro lugar o setor, né? Tanto na forma de fazer como na forma de pensar. Então, eu queria muito escutar como você avalia as possibilidades da liderança feminina nesse setor. Na minha experiência, eu tenho dúvida se são tão poucas. Eu também venho de uma família empresarial muito masculina, né? Um meio muito masculino. Até olhando, a gente tem uma publicação do GIF que chama Retratos do Investimento Social Privado, que a gente desenvolveu quando eu estava presidente em 2015. E ali diz que 52% dos institutos e fundações familiares, né, desse grupo de associados que entrou na pesquisa, são liderados por filhas e netas dos fundadores dos institutos e fundações familiares. Foram homens que, em geral, os fundadores que construíram as fortunas, que estabeleceram essas organizações, mas ainda é uma concepção muito de que a esfera social é para mulheres, né? E aí eu acho que houve uma atratividade forte de mulheres, filhas e netas, que deu esse percentual aí importante de muitas filhas e netas liderando. Eu, pessoalmente, me inspirei muito em mulheres na minha trajetória, vivenciei, convivi com mulheres impulsionadoras, inspiradoras, que financiavam muitos projetos sociais, como Ana Diniz, Viviane Sena, Milu Vilela, Renata Nascimento, por que não dizer até Dona Ruth Cardoso, né, que eu não convivi tanto, mas tive alguma interação e foi uma mulher importantíssima para o desenvolvimento das organizações sociais e da sociedade civil como um todo. Eu sempre me inspirei nessas mulheres fortes, filântropas, doadoras, então eu enxergo uma força feminina bastante intensa nesse sentido. Eu acho que o nosso desafio está muito mais em dar vozes para mulheres como um todo, em diferentes setores, garantindo essa diversidade não só de gênero, né, mas principalmente dos diferentes olhares. Eu acho que o ângulo de visão que a mulher tem e a forma como a gente pode estar contribuindo com olhares diversos em diferentes campos. Não acho que a gente tem que defender mulheres só no meio social aí, filantrópico, mas no empresarial a gente tem crescido muito, em conselhos, porque eu acho que foi uma demanda da sociedade e as empresas tiveram que colocar mulheres em conselhos, mas em geral mulheres nas lideranças e mulheres com voz, sendo realmente respeitadas. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, mas eu realmente tenho como referência só mulheres aí no nosso campo. É uma gratidão muito grande que nesses 10, 20 anos eu me inspirei nessas mulheres. Muito obrigada pela conversa. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma dica de coisas que te inspiram também. Vale um livro, um filme, uma série, um podcast, um conteúdo que você acha que vale a pena compartilhar. Isso a gente tem pedido para todo mundo que tem nos inspirado aqui no podcast do GIF. Eu fiz um podcast com a Ana Aranha, que se chama Ponto de Ebulição, que se chama Capital Filantrópico para Desenvolver Negócios de Impacto. Ilustra um pouquinho mais disso que eu trouxe aqui, pode ser interessante. Um livro que eu gosto muito se chama Impacto, do Sir Ronald Cohen. Eu recomendo muito, super interessante.
essa publicação também, Filantropando, que o Instituto Beja, a Cris Sultani lançou aí esse ano, que fala de tendências para a filantropia. Eu acho que também dá umas pitadas do que está surgindo, que eu acho bem bacana. Mas na área de impacto também eu acho que queria no Go Blended também, acho que tem o site que vocês podem entrar, e tem um que chama investircomimpacto.org.br, que também dá recomendações de como investir, que eu acho que pode ser bem interessante. São temas mais voltados para impactos e finanças sociais. E talvez voltando mais para a questão filantrópica, tem um livro que eu gosto muito, que é do Peter Fogel. Eu até fiz um podcast com ele também. Ele é professor do IMD na Europa, e ele tem um livro que chama Family Philanthropy Navigator, e é bem didático, assim, porque ele realmente, então, ajuda a fazer um approach, né? Eu uso um pouco quando trabalho com famílias, mas ele é um livro, assim, meio de self-assessment. Recomendo muito quem está pensando na sua filantropia familiar pode usar esse guia. Eu acho que são algumas das dicas aí que eu recomendo. E o que eu mencionei na entrevista também dos retratos do investimento social familiar no Brasil, que é uma publicação do GIF, né, de 2015. Isso está no Sinapse lá. Se botar no Google esse nome, Retratos do Investimento Social Familiar no Brasil, aparece ali, dá para dar o download, e ele é de 2015, mas ele mostra muito do propósito dos institutos e fundações familiares, bem interessante. Até acho que esse material merece uma atualização para a gente entender como é que a gente está evoluindo aí nesse campo. Bia, muito obrigada pela conversa de hoje, foi super inspiradora. Você trouxe grandes insights, você trouxe novos conceitos, você trouxe inovação para a nossa conversa e principalmente muita inspiração para o campo. Te agradeço em nome do podcast GIF. Muito legal, prazer estar contigo. Parabéns ao GIF pelo podcast. A 4ª temporada do podcast Grandmaking é um projeto original do GIF, com direção, roteiro e produção da Maranha. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessadas no site do GIF, gife.org.br.